Evangelho no Lar, em Cordel, de Levi Torres Madeira. Foi num domingo às 10 horas da noite, apreciando o luar. Eu senti um grande impulso para esse assunto abordar. Como se alguém me soprasse num gesto de inspirar. Escreva agora o poema sobre o Evangelho no lar. A criança, cada dia, vai seu futuro construir. Aos pais cabe o papel de orientar bem no agir. Com bondade, ensinar, mas sem nunca desistir. E no Evangelho no lar, toda a família instruir. É oportunidade de haver na família comunhão. Qualquer um pode fazer em qualquer religião. Objetivo comum acontece com a evangelização. O ambiente se harmoniza e não há contraindicação. Cada lar deve servir como posto de segurança. A paz deve reinar e compartilhar a esperança. Cada membro deve ser foco brilhante de luz, recebendo e aplicando os ensinamentos de Jesus. Um dia disse Jesus, no seu divino ensinamento: estou à porta e bato, se me der consentimento, entrarei em tua casa naquele exato momento e contigo cearei compartilhando o alimento. Primeiro, fazer a escolha da semana, aquele dia. Sempre nos mesmos horários, agradecer ao nosso guia. Meia hora é suficiente, é tempo de duração. Que reunidos vão aprender e se elevar em oração. Um copo contendo água para dar a cada membro. Fica próximo ali do lado, enquanto o Evangelho durar. E aos poucos aquela água vai se fluidificar, para ser tomada por todos quando o estudo acabar. Mensagem deve ser lida para iniciar a harmonização, que deve ser bem escolhida com especial atenção. Em seguida é feita a prece, num ato de oração, agradecendo ao Pai Celeste a sua proteção. Allan Kardec foi um sábio de grande seu altruísmo. O Evangelho do Lar editou, segundo o Espiritismo, com ensinamentos do Cristo e na elevação da moral. Para evangelizar a família é ele fundamental. Após a prece inicial, começa a sua leitura, comentando cada capítulo desta rica literatura. Comentando, cada um lendo uma parte, um parágrafo, e será de grande ventura, na edificação de seu lar pela divina cultura. Dois planos ali presentes, buscando evolução, encarnados e desencarnados, juntos em comunhão. Pois em todo estudo organizado, eles lá também estão, vindo do além, nos inspirar, tendo esta permissão. Também alguns espíritos que sofrem perturbação podem vir acompanhados para receber instrução. E pelo aprendizado recebido e com melhor vibração,
vão também melhorando para seguir sua evolução. Neste encontro é importante cada um participar. Enquanto um prepara a água, o outro o livro vai buscar. A leitura por um começa, já o outro vai completar. E assim, toda a família vai junto participar. Ao final de meia hora, e não deve atrasar, a prece final é feita para o encontro encerrar. A Deus se agradece por sua bondade sem par, e a família se harmoniza pelo Evangelho no lar. Beber a água fluidificada em gesto de oração, para receber muitos bons fluidos em sua vibração. Elevando os pensamentos e sentir a emoção de estar fazendo progresso nessa encarnação. Invocando a proteção dos mentores espirituais e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos falarmos um pouco sobre o Evangelho no lar. Quando nós adentramos na casa espírita, muitos de nós adentramos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Muitas vezes até mesmo em processos de obsessão. E nós sabemos que a obsessão é uma perturbação mental, causada muitas vezes do espírito para o encarnado, mas às vezes do encarnado para o espírito, ou entre encarnados, ou entre espíritos. Essa ação muitas vezes negativa que nos causa tão mal e que buscamos muitas vezes a ajuda no centro espírita. E é isso que acontece muitas vezes aqui na nossa casa, adentrando pela porta do atendimento espiritual, ou alguns chamam também do atendimento fraterno. Aqui nós temos nas nossas quartas-feiras, a partir um pouquinho antes das 7 horas, os irmãos chegam, recebem uma ficha e é feito um acolhimento. Que é muito simples o acolhimento. É escutar o irmão sem julgamentos. Sem julgamentos. Apenas escutá-lo. Dar-lhe fazer algumas ponderações, buscando uma única coisa, o equilíbrio. Porque nós vamos sair das nossas dores, meus irmãos, não é por milagre da doutrina espírita, mas é pelo nosso próprio equilíbrio. E é isso que na casa nós buscamos. Muitas vezes oferecendo um tratamento, seja com a fluidoterapia, com a explanação do Evangelho, onde outros irmãos também participam, colocam seus problemas, onde também tem uma atuação do grupo mediúnico que busca também fazer a harmonização no ambiente. A irradiação, a fluidoterapia, são instrumentos utilizados e principalmente nesse dia se orienta como se faz o Evangelho no lar. Porque através do Evangelho no lar nós temos o Centro Espírita, essa casa de saúde espiritual na nossa casa. Onde podemos ter, uma vez por semana, a presença dos mentores espirituais que vão vir naquela data marcada, naquele horário definido, para nos ajudar, para nos orientar, para trazer ao nosso ambiente doméstico energias de paz, de refazimento físico e espiritual, retirando todos os miasmas de dor, oportunizando aquilo que nós recebemos nesta casa, mostrando a nossa transformação. Mas, Alexandre, o meu esposo, a minha esposa, não quer fazer o Evangelho. Nós podemos fazer. Em Mateus, capítulo 8, versículos 20, é dito: por onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas, Alexandre, se a minha mulher não quer participar, o meu filho não quer participar, só sou eu a fazer o Evangelho, então não tenho mais, temos. Quem está do nosso lado? O nosso espírito protetor. Quem vem naquele dia marcado, se nós definimos um dia, um horário para o Evangelho, vem um coordenador do Evangelho da espiritualidade, um espírito benfeitor
E aí nós temos no mínimo ali 3. Fora aqueles espíritos muitas vezes necessitados que já estão na nossa casa, ou até mesmo que o espírito benfeitor traz para receber as energias que vão ali naquele momento serem apresentadas, usufruídas para aqueles irmãos necessitados, sob a vigilância do nosso mentor espiritual, possa controlar. Esta é a beleza do Evangelho no lar. E nós estamos na casa de João e Maria. João e Maria. Não, pode ficar aí. Pode sentar, meu irmão. Senta, depois eu te chamo. Estamos na casa de João e Maria. João e Maria passavam por situações... Pode sentar, pode sentar. João e Maria passavam por situações difíceis. Na questão profissional, na questão de relacionamento. Muito também provocados pela presença de obsessores na sua casa. Os nossos irmãos obsessores. Uma das obsessoras está abraçando o outro irmão lá, mas faz parte também dos espíritos obsessores. Agora está mais boazinha, pelo jeito. E nessa situação, uma grande ajuda que este irmão recebiam era dos seus espíritos protetores. Esses espíritos protetores desse casal buscavam ajudar-lhes para que eles, inspirando-os, para que eles buscassem o centro espírita, para que eles buscassem a ajuda espiritual. E João e Maria, então, resolveram ir no centro espírita. Lá receberam as orientações, lá buscaram aprender sobre a questão do Evangelho no lar, fizeram a explanação do Evangelho, fizeram a fluidoterapia, participaram e começaram a melhorar, a fazer no seu ambiente doméstico, fazendo com que até os espíritos obsessores já não fossem tão renitentes assim. Já diria assim, não mais obsessores, mas espíritos necessitados. Talvez essa fosse já agora a palavra. Eles já não tinham a fome, a vontade de vingança, de ódio, mas ainda estavam perturbados pela sua própria situação. O ambiente da sua casa já estava melhorando. E João e Maria definiram no seu domingo, às 7 horas, a fazer o seu evangelho no lar. E já é domingo. E já é próximo das 7 horas. Quando chegando próximo das 7 horas, quem chega na casa de João e Maria? O Espírito Benfeitor. O Espírito Benfeitor vem e adentra a casa de João e Maria. Chegando os espíritos protetores de João e Maria, vão ao seu encontro. Lhe abraçam, dando-lhe a recepção. E o espírito protetor, aliás, o espírito benfeitor, nosso irmão Jacó, também chama os espíritos obsessores. Os abraça e os leva para fazer uma prece inicial. Em círculo, o espírito benfeitor, irmão Jacó, faz uma prece ao alto. Agradece à espiritualidade o início desse trabalho do Evangelho no lar. E começa a cair sobre todo o ambiente doméstico flocos de energia salutares, retirando todos os miasmas de dor, de sofrimento de todo o ambiente. Muita luz começa a surgir, o ambiente começa a melhorar. Neste momento, vai chegar, faltando 2 minutos para começar o Evangelho, eis que a vizinha vem até a casa junto com a sua espírita protetora. A nossa vizinha, que estava viajando, resolveu visitar os seus amigos.
A nossa vizinha era uma católica, daquelas fervorosas, de grande coração. E vinha até na casa porque sabia, às vezes, das dificuldades do casal e vinha trazer-lhe sempre aquela palavra de amor e de esperança. Vejam o rosto da espírita protetora, feliz, alegre, porque viviam ambas em comunhão. Porque a vizinha tendo boas atitudes, a espiritualidade, a nossa irmã tinha mais acesso a ela, podendo orientá-la, ajudá-la nesse caminho. Então a vizinha aperta a campainha. Blim blom, blim blom, blim blom. João e Maria. Então vão abrir a porta. João fica um pouco preocupado, é quase 7 horas. Abrem a porta e abraçam a vizinha. João fica meio constrangido, porque sabe que ela é católica e ele tem que fazer a questão do evangelho. É o horário marcado, definido com a espiritualidade. Os espíritos já devem estar aqui, preparando todo o ambiente. E João então fala à vizinha, dizendo que eles fazem o evangelho, estão fazendo o evangelho lá. E que se ela não quisesse participar, poderia aguardar na sala, até que um pouco mais tardar uma meia hora, eles terminariam. A vizinha pensou e a sua espírita protetora ajudou-a, orientou-a a aceitar a participação no evangelho. E ela aceitou com um bom grado, dizendo, olha, se nós vamos falar de Jesus, com certeza eu gostaria de participar. Para mim é sempre uma alegria estar nessa casa, ainda mais nessa casa que eu estou vendo bastante harmonia. Então, foram todos para sentar-se e fazer o evangelho no lar. João e Maria se sentaram, a vizinha também. Os espíritos protetores, os espíritos vão ao entorno do ambiente, buscando também ajudar, elevando seus pensamentos para que as energias possam chegar a todo o ambiente e especialmente aqueles que vão fazer o evangelho no lar. João esclarece a vizinha de que ele tem a água que está ali, ele iria colocar então em cada copo um pouco de água. Então o nosso irmão João coloca essa água nos copos. Diz para ela que não é para beber nesse momento, é o final do evangelho, tomariam essa água como fosse um medicamento, pedindo a Deus ajuda, pedindo naquele momento que estão bebendo essa água que fluidificada, que essas energias possam adentrar sobre o seu corpo físico e espiritual, lhe ajudando a condição orgânica e espiritual. Feito esse esclarecimento, Maria faz uma leitura de um pequeno texto, do livro, do pequeno texto de Jacinto, irmão Jacinto, que abordava um tema de paz. Feito essa leitura, Maria faz uma prece inicial. E nessa prece inicial pede a presença dos bons espíritos, que já estão ali naquele momento. Pede a presença dos espíritos que possam iluminar a recipiente. E aí mais energias caem do alto, sob o comando do nosso irmão, benfeitor irmão Jacó. Mais energias vão sendo elevadas em todo o ambiente, especialmente aqueles irmãos recebendo esses fluidos. E ela, fazendo esse pedido, ao final encerra com um pequeno Pai Nosso. João, então, vai fazer a leitura do Evangelho. Mas como está ali a vizinha, oferece a ela para que ela fizesse a abertura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido, o irmão Jacó induz que ela abra o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Onde tem as falas dos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. E ela faz a leitura sobre a qualidade, eficácia e ação da prece. Terminada a leitura, todos fazem um comentário sobre o que leram. João, inclusive, fala da necessidade, da simplicidade da prece. Não precisa ter termos, apenas que sejam do coração.
Da sinceridade, fala Maria, a sinceridade, a gente está aberto com a espiritualidade. E a vizinha falou, e puro o coração. O puro o coração, no sentido de não guardarmos mágoas, de não guardarmos sentimentos, que a gente, quando vai falar com Deus, que a gente não tenha ódios, não tenha rancores, que a gente nos liberte desses sentimentos. E nesse sentido, João fala à vizinha, dizendo que muitas vezes, quando estava começando a fazer o evangelho, eles tinham um problema, o casal tinha um determinado problema de relacionamento, e quando chegava próximo de fazer o evangelho, um começava a procurar o outro, pedindo desculpa, já para poder fazer o evangelho exatamente com puro coração, buscando harmonização para falar com Deus, para falar com Jesus. E isso foi um dos grandes ganhos do evangelho no lar, que começava o ambiente já a melhorar e dar continuidade durante a semana. Ao final, então, depois disso, o João faz uma prece de encerramento. Agradece a Deus por tudo que receberam, especialmente pelas lições trazidas do Evangelho no lar, sobre a prece, sobre a sinceridade, sobre a simplicidade, sobre a pureza do coração, que deve existir na nossa prece diária, na nossa prece do dia a dia. É falarmos com Deus com carinho e com amor. E agradeci essa mensagem maravilhosa que levariam consigo durante a semana. Também buscou fazer um pedido de ajuda no ambiente doméstico, para cada um, para a vizinha, para a esposa, para ele. E também começou a irradiar energias para alguns familiares que haviam necessidade. E quando ele falava de um nome, essas energias que voavam como fosse em direção àquela pessoa necessitada. Várias energias e os nomes eram colocados e essas energias eram levadas, conduzidas para ajudar também ao outro, ao próximo, em verdadeira irradiação de amor e de fraternidade. E ao final, agradecendo, mais uma vez, faz a prece final. Terminada a prece, então, João oferece à vizinha e sua esposa e a ele para tomar essa água frutificada. Quando eles começam a tomar essa água, como se fosse uma luz, onde todo o corpo começava a ficar iluminado. Como desde a glote, quando entrando a água, passando por todo o seu organismo, fosse levando como fosse um remédio salutar de muita energia. Terminado a prece, concluído o trabalho, então começaram a falar sobre amenidades. O irmão Jacó chama os espíritos todos para novamente estarem juntos. E irmão Jacó agradece a Deus, agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradece a rede de proteção, porque não é apenas o irmão Jacó que está aqui presente no dia de hoje como rede de proteção, mas a espiritualidade superior. Porque todo o trabalho feito do Evangelho é um trabalho dividido com a espiritualidade. Onde também na espiritualidade existem grupos que vão ajudar em eventuais necessidades no ambiente da casa. E o nosso irmão Jacó está sempre protegido para também poder proteger. Então ele agradece aos bons espíritos. Terminado a prece, irmão Jacó se direciona aos irmãos obsessores. Eu diria irmãos necessitados. E pergunta a eles se gostariam de ir com ele a um posto de socorro na espiritualidade, onde poderiam ser melhor trabalhados as suas dificuldades, onde poderiam melhor receber da espiritualidade o apoio para que depois os espíritos obsessores, hoje irmãos necessitados, pudessem a partir dali também ser um trabalhador do Cordeiro de Cristo, do Cordeiro de Deus. Os espíritos obsessores aceitaram, se abraçaram, todos se abraçam emocionados
pela vitória do Evangelho no lar, na casa de João e Maria, e se Deus quiser, em todas as nossas casas, quando nós fazemos o nosso Evangelho no lar. Vamos aplaudir os nossos... Gostaria de agradecer especialmente os membros do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD 2, que estão aqui, que vieram apresentar para vocês essa pequena peça. Agradecer também o pessoal do Rede Vivo, que também nos apoiou neste momento. E lembrar do meu velho pai, Hélio Abreu, que lá nos idos de 70, levou, como presidente da Federação Espírita Catarinense, de forma mais ou menos teatralizada, o Evangelho no lar a todas as casas espíritas. Ele e o general Sotomayor pegaram uma mesinha, o Evangelho, e viajaram por Santa Catarina inteira, em cada um levando, explicando como devemos fazer e as casas espíritas divulgar o Evangelho no lar, que é fundamental para o nosso crescimento. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.